Então, salve, salve! Sempre uma alegria, a oportunidade do encontro. Bem-vindas, bem-vindos. E aí, aqui já aguardando as pessoas chegarem, a Rosângela acabou de dizer como fazer parceria é um caminho, né? Porque quando a gente faz sozinho, o desafio é muito maior. E na parceria a gente divide tudo, né? E o que é bom multiplica, o que é difícil divide. Então, que bacana, Rosângela, fico muito feliz. E eu suspeito também que tem um tempo de maturação para as coisas acontecerem, né? Às vezes a nossa ansiedade, a nossa empolgação, ela atropela também o tempo das coisas. E aí a gente às vezes acaba desistindo de tanta coisa errada que dá no caminho. E quando a gente desiste e relaxa, aí a coisa vinga. É curioso, né? Mas também tem uma questão, Cris, que eu acho bem interessante, que eu e a Paró fizemos um projeto lindíssimo, lindíssimo. E aí a gente apresentou para o SESC, só que agora está na moda dos autores irem nesses eventos. Então a gente pegou um gancho de rivalidade, entre aspas, né? De competição com próprios autores. Essa semana eu estive no SESC aqui com o Marcelino Freire e o Sérgio Vaz, né? Aí eles vão olhar, Rosângela Paró, Sérgio Vaz e Marcelino Freire. Vai, né, Paró? A gente pede, não tem jeito. É Conceição Evaristo, não era o momento, né? É, mas assim, não desiste, porque não foi esse momento, não foi ali no SESC, mas esse projeto belíssimo que vocês já estruturaram, ele vai ter espaço em algum lugar, em algum momento. Então, não tem desperdício assim, né? Que bonito que Não, vocês co-criaram um produto e em algum momento ele vai florescer, eu não tenho dúvida. né? Não, eu continuo procurando aí, eu continuo oferecendo. Uma hora vai acontecer. É esse o raciocínio. Então, bem-vinda Marcela, bem-vinda Val, a Margarete, que foi a primeira a chegar, a Gabriela está entrando, então bem-vinda. Então, como combinado, o fórum é aberto, né, ao que vocês quiserem. Eu dei uma sugestão lá, porque acabou de acontecer a Flip, muita gente da família esteve lá, a própria bebê esteve lá, né? E aí pode partilhar um pouco as ressonâncias. Esse ano eu não fui e eu participo da festa desde 2009. Foi bem esquisito acompanhar a distância, mas foi também muito interessante acompanhar as gravações, né? Até selecionei algumas coisas que me chamaram a atenção para compartilhar com vocês. Então, bem-vinda, Vera, bem-vinda. A, a Francisca, quanto tempo! Bem-vinda. Então, a Margarete me pediu: a associação está completando um ano. Você permite que eu fale um pouco a respeito? Quer falar agora, Margarete? Pode ser, mas já tem a Val aqui e a Paula, né? Já estão, não é? Peraí, deixa eu Sim, só. sim, sim, já estão. Isso. Eu acho que para falar da bebê, eu gostaria que a Paula falasse. Então, vamos E lá, aí que eu aí falo do depois a evento, gente. eu falo do evento. Eu e Val falamos do evento. Mas da bebê, eu gostaria que ela falasse. Sim, Pode mas o ser, pedido Paula? foi para falar do evento, né? Mas a gente queria dar uma pincelada. Bom, então tá, Tá já que eu tô bom. com a voz, vamos lá, vamos lá. Deixa É, vir. o que que Aham. acontece? A gente se reuniu, né, muitos dias, muitas vezes, e como todos sabem, em setembro do ano passado foi criado a ABB, né? E a presidência está em Araraquara, e fizeram muitas diretorias. Eu ajudei a minha parte, a minha pequena contribuição, extremamente cansativa, foi no estatuto.
tá? Que foi maravilhoso trocar, conhecer pessoas incríveis do Brasil inteiro. E agora, com esse 1 ano, né, nós tivemos na Flip e foi um pedido, né, a Val pode depois complementar falando dessa questão do Brasil também, né? Quantas pessoas, eu, claro, estatística, queria saber quantas pessoas tem em cada lugar, né? Conhecer, ter um panorama. E elas responderam, é, deram um pequeno spoiler que estão preparando o site. Elas são muito organizadas, muito bem estruturadas, e aí vai ter essa comemoração, cada local, cada associado em seu local vai fazer uma festa, uma comemoração, um evento. E aí, do Rio de Janeiro, nós escolhemos o Espaço da Val para fazer um sarau. E é muito importante que as pessoas do Rio ligadas à biblioterapia, não necessariamente à ABB. Isso é bom ficar bem claro. Você não precisa ser associado na BB, da ABB para trocar, para entender, para conversar sobre o que você faz. Claro que não. E esse é dia 12 de setembro, né, o evento. E a gente está muito feliz, está trocando a beça, nós três, e vai ser um evento bem bacana. E aí é isso. É, é, a partir das 2 horas, e o flyer vai chegar já já com os dados, né, do evento, e vai ser uma grande festa, tenho certeza disso. E eu estou muito feliz Que por legal, que conseguir, legal. É por rapidinho, né? Já conseguir. passou 1 ano. Eu estava vendo que o Pois é, próprio Tupum está completando 3 anos em setembro. meu É Deus. impressionante, né? Como é que o tempo voa. A Val quer falar, Val, sobre esse evento? Oi, vê se tá me ouvindo bem. Sim. Tá, que a internet aqui tá péssima. Boa noite aí, tô no celular, então fico meio perdida, que eu não consegui entrar pelo Note. Então, foi isso, né? Teve lá uma mesa na, na Flip, né? Também o tema também seria Flip hoje, e aí eu achei importante ir lá, né? Pra gente também, eu acho que todas as intenções são importantes, né, para a gente disseminar aí a biblioterapia. Então, eu vejo que o trabalho delas realmente é um trabalho muito organizado e com muita boa intenção. E aí eu fui, né, na mesa e tal, e a gente conversou dentro do contexto geral mesmo, a gente até falou, eu fiz uma pergunta sobre a questão geral mesmo da bebê, de uma forma geral no Brasil, né, que às vezes parece que é um pouco mais centralizado em São Paulo, e aí foi dada essa resposta mesmo, que elas estão fazendo esse mapeamento, porque tem gente do Brasil todo, mas ainda precisa ser mais disseminado, né? A associação, elas têm feito, assim, muitas ações, né? Eu acho que em prol, eu acho que é importante, e até é, essa ação do aniversário eu acho bacana, porque elas vão dar essa liberdade da gente também, enquanto associado, criar eventos em prol da biblioterapia, convidando, né, público em geral, né? Então, assim, aí eu soube lá, até no mesmo dia, que elas já tinham pensado no Rio de Janeiro, que, no caso, o Estúdio Entre, né, sediasse é, esse evento de aniversário. Fiquei muito feliz de ter sido lembrada. Na verdade, eu fui lembrada na primeira vez que elas me chamaram para ser da diretoria de cultura, enfim, mas eu estava muito na época da inauguração do estúdio, então eu não pude aceitar, mas fiquei muito lisonjeado, enfim. E aí, quando elas falaram isso lá, também fiquei bem feliz, porque eu estou nesse momento de divulgar mesmo também o espaço. E para mim, enquanto, vamos dizer assim, empreendedora, né, da área da arte, inclui a arte literária, que é a biblioterapia, eu tenho essa intenção do Estúdio Entre ser um espaço de estudo, né? Eu já falei isso, falei na live com a Rosângela, estou sempre retificando isso. É,
porque eu quero que seja um núcleo de estudo de biblioterapia, um estudo de encontros de biblioterapia, um espaço onde as pessoas se sintam à vontade de estar lá para disseminar a biblioterapia. Então, está dentro dos meus objetivos, né? Então, assim, fiquei muito feliz com essa lembrança e logo depois a gente a, gente, peraí que a minha cabeça quer tanta coisa assim, é uma coisa atrás da outra e de coisas boas, tá, gente? Então, assim, cada hora eu ganho uma notícia boa e eu tô ficando muito feliz com isso. A Margarete depois entrou em contato e aí a gente formou esse grupo, né? Que acabou sendo um grupo até da pós mesmo, né? E a gente pensou nesse sarau. Vai ser um sarau lá no Estúdio Entre. As pessoas podem ir lá para fazer, demonstrar, querem, queiram, ou então ir lá só para conhecer. E a gente ficou também nessa de levar alguém que ainda não é associado ou alguém que ainda não conhece a biblioterapia para conhecer a biblioterapia. Então, Legal, isso mais ou menos reforça o que a Rosângela veio trazendo aqui na abertura, que são as parcerias, né? De fazer junto. Isso é muito bonito. assim. Que bom, que bom. Fico Porque, feliz. Cris, eu só queria pontuar uma coisa, porque eu até falei isso na reunião com elas. Agora que eu quero só eu falei retificar, não, quero ratificar que a gente que lá vai ser um núcleo de biblioterapia. Porque eu concluí com o Estúdio Entre que a gente vive muito numa bolha online, numa bolha que a gente pensa que é algo grande, mas que muita gente não conhece a biblioterapia. Então, assim, se cada uma de nós que conhece, sabe o benefício, tiver um propósito de divulgar para mais um, eu acho que a gente vai crescer muito enquanto pessoas né, que trabalham com a biblioterapia. Então, um dos objetivos vai ser esse também, né, mostrar para as pessoas que existe a biblioterapia e o quanto ela é importante, né, para a saúde mental mesmo. Eu defendo, sinceramente, assim, meio que aquela filosofia do griot, né? Que onde quer que a gente vá, a gente pode estar semeando boas palavras e trazendo o conceito, né? Para que ele seja mais conhecido. Às vezes no susto, né? Não é um evento que você divulga e que as pessoas se inscrevem Sim, e vão. É numa fila, enfim, em isso, todas as oportunidades, né? Às vezes é numa puxada de papo. Eu gosto também de ir em eventos aleatórios, né? Vou num retiro de não sei o quê. Aí lá começo a compartilhar alguns trechos de livros, aí fica todo mundo, né, daquele jeito. E aí eu vou dizer, não, mas isso é biblioterapia. Aí pronto, né? Aí o povo quer mais. Então é uma forma assim mais sutil, né? É diferente de divulgar, de fazer, de sim, esse mercado digital, enfim. Palavra, né? A própria palavra, ela não é de uso tão corriqueiro, então fica, ué, que isso? Aí você É, explica, fala, conversa, e aí abre um leque, né? Um é leque de muito bonito. possibilidades. Diga, Francisca. Boa noite a todas. Um prazer imenso revê-las e um prazer imenso conhecê-las, quem eu ainda não conheço. Eu gostei do que a Val falou, né? Val, já estou seguindo você lá no Facebook. Obrigada. Você é uma pessoa inspiradora, um exemplo a ser seguido. Saiba disso, viu? obrigada, Eu obrigada. trabalho, tudo que você vem desenvolvendo dentro da biblioterapia. Eu gostei do que você falou, de que se uma pessoa compartilhar, e é realmente isso, sabe? A palavra, quando compartilhada, ela cria pontes, né? E pontes entre pessoas, entre o tempo e as culturas. Gente, isso é de um grande valor. Eu compartilho muito tudo, sabe? Por isso que eu estou falando. E quando eu compartilho de faxina, alguém me pede, já sabe que eu compartilho de pessoas que fazem kit de festa, essa coisa toda. É realmente isso. Vamos compartilhar. Gratidão. Obrigada, Francisca. Então, foi o que eu provoquei. Eu sei que algumas pessoas aqui tiveram lá na Flip. O que que vocês destacariam assim daquela festa que ferve? E esse ano tinha muita gente, né?
Diga aí quem foi. Aí depois eu compartilho, eu selecionei alguns trechos das gravações que eu considero genuínos presentes, né? Então fala, Vera. Rapidamente, posso ter, é porque eu não estou vendo ninguém, tá, gente? Então, eu não estou vendo aqui se alguém levantou a Ah, mão. tá. A Vera levantou, mas Tá, então tá deixa bom. a Vera falar, depois eu te chamo. Tá. Vai, Oi, Vera. boa noite. Fui na Flip, eu cheguei na sexta-feira à tarde, eu fiquei meio baratinada no primeiro dia, porque era muita gente, era muita palestra, a gente queria ver tudo, porque tinha coisas interessantíssimas, mas não era possível. Eu vi um pouquinho do Drauzio Varela, depois eu vi o restante gravado, né? A ministra, eu acho que ela arrasou, foi demais. A Carmen Lúcia. Também vi um pouquinho da Djamila Ribeiro, vi o resto na gravação. E uma mesa, eu não vou lembrar agora qual era a casa, porque era tanta casa, mas tava a Socorro Acioli, a Carla Madeira e o Walter Ugumãe. Foi genial, foi muito legal, porque foi divertido, né? Enfim, foi o que eu consegui ver, né? Um pouquinho de cada um e acabei completando depois na gravação. E o restante foi aquele amontoado de gente andando para lá e para cá, a gente sem saber onde é que estava fulano, onde é que estava ciclano, né? Ah, eu queria ver tal coisa, mas já tinha acabado. Chegava no lugar, eu fui ver o era alguma coisa do meio, alguém do meio ambiente. Então, assim, era muito legal. Mas cheguei, estava terminando, quando eu achei a casa onde era, né? Então foi isso, foi uma loucura. E a minha filha mora lá e ela conhece, né, os lugares. Ela falava, não, mãe, é aqui, é ali, é lá. Mas assim, mesmo assim, era difícil de chegar, era difícil de encontrar. Muita gente mesmo. Achei os livros vendidos lá, né, na livraria da Flip, caríssimos, caríssimos. Não comprei não comprei quase nada, assim. Eu saí com um, dois livros, porque muito caro, o dobro do preço da internet, por exemplo. Então, muito caro, né? E o restante também era tudo caro, porque Paraty já é caro, né? A comida, a bebida, enfim, né? Eu dei a sorte de ter a filha que mora lá, então já tive onde ficar, já tive onde comer alguma coisa. Foi mais fácil. Mas, é assim, essas foram as minhas impressões. Eu havia ido à Flip há muitos anos atrás e eu achei, assim, bem diferente. Agora, para mim, foi uma nova versão, né? Eu digo isso, né? Uma nova versão da Flip. E aquela loucura de multidão de gente querendo ver tudo e querendo que todo mundo assine o livro, filas gigantes. Foi isso. Tá certo. E o evento lá da ABB despertou interesse? Foi alguém novo? Olha, nós tinha gente nova, apareceram assim uns dois, vai. Mas tinha bastante gente, né, da biblioterapia que está associado, né? Conheci a Val pessoalmente, depois de tantos anos nos vendo na tela, a Margarete. Foi muito legal encontrar, né, as pessoas que a gente só via, só conhecia na tela, né? Foi legal, foi bacana, né? Foi feita uma É porque apresentação, foi falado. é muito difícil mesmo, né? Porque é isso, acontece tudo ao mesmo tempo, e as Sim, pessoas, mesmo que queiram, né, se programem para estar em certo lugar, no caminho ela é desviada por vários motivos. exatamente, por uma palestra, por As alguma pessoas não coisa conseguem interessante. enxergar, né? Então, assim, Não, vários anos eu ofereci coisas com o viés da biblioterapia, mas foi sempre desafiante, sabe? Sempre desafiante, porque eu mesma queria participar das outras coisas que estavam acontecendo. Então, isso. fica aquela angústia, né? Fica uma angústia. Você falar, eu queria ver isso, mas nesse horário não vai dar, né? Porque eu vou estar aqui sentada falando, eu queria ver tal coisa, mas não consegui chegar no horário, enfim, foi bem isso mesmo. Ficou uma.
Nossa, muita gente, né? A cidade não comporta aquele É, a tanto de cidade, gente. ela não, assim, a Flip cresceu muito, mas a Cresceu cidade não, demais. né? É. Não, não há estrutura para tanta coisa, para tanta gente. É, mesmo assim a gente ama, né? Porque junta aquele monte de gente que ama o livro, que ama os É, escritores. Aquela rua que você não consegue andar rápido, tem que prestar atenção em cada passo. Você acaba encontrando todo mundo que você conhece e não conhece e passa a conhecer porque tem um amor em comum. Então é tudo junto, misturado, né? Deixa eu escutar a Margarete. Obrigada, Vera. Vamos escutar a Margarete. Depois Não, eu chamo a então, Val. Val tá rindo ali. eu consegui ver a Érica Hilton, que era quem eu queria muito, e a ministra, eu pessoalmente vi a Érica, que eu queria saber, porque eu só vejo cortes dela, então eu queria saber se aquela linha de raciocínio era assim mesmo. E sim, e ainda é mais potente. E aí eu gostei muito da casa, da poesia negra, então eu fiquei muito na casa. Dessa vez eu escolhi as casas, e não as pessoas. E foi muito bom. Porque, claro, eu queria ver o Walter Ugumãe com a Carla Madeiro, queria muito. Levei meus livros para ela autografar, para ele autografar, e como no ano passado eu não consegui. E, quer dizer, ele, né? Ela, não sei se foi ano passado, mas quando eu contei e vi que eu não ia entrar, eu falei, vou para Publish News, que estava com tema de acessibilidade, que é um tema que eu me interesso muito, e lá eu fiquei. A Maria, que tem uma editora para cegos, e é cega, com aquele cachorro, foi muito legal o audiolivro. Então eu falei, caramba, desculpa, Carla Madeiro, desculpa, Walter Hugo Mãe, mas eu amei estar aqui. Foi muito melhor do que estar lá. Eu tenho certeza que para o meu crescimento, as coisas que eu anotei em termos de livro, foi muito melhor. Então eu acho que a Flip basicamente é isso. Ah, sim, eu vi a Casa Queer, né, que fala, do Ângela, Jean, do Jean. Jean Vitor, não o reconheci a princípio, estava lá pela casa. Depois é que eu fiz o link. Falei, e muito legal a casa, muito legal as palestras, gostei demais. A Casa da Favela também é maravilhosa, uma estrutura incrível, estrutura com banheiro. Eu vejo isso também. Uma casa com banheiro, né? Uma casa com estrutura, uma casa que abrigue aquela potência toda que ela se propõe a entregar, né? Então, a ministra também eu vi no telão, mas eu já tinha visto aqui perto de casa pessoalmente, que é maravilhosa, muito maravilhosa, né? Então é isso, eu acho que é uma escolha de Sofia sempre, mas nesse caso você escolhe entre o maravilhoso e o muito mais maravilhoso, e o muito mais, e de repente o que te adequa, não adianta. O Publish, essa da Publish, foi uma coisa assim que eu fiquei lá. Que eu continuei a outra, eu nem sei sobre a outra, mas é boa, era boa. E aí, provavelmente, eu estava perdendo, com muitas aspas, alguma coisa da minha lista. Por um acaso, hoje eu vi minha lista. Eu estava arrumando aqui papéis e aí vi a lista que eu tinha feito. Eu sempre faço uma pré-lista para me organizar. Eu morri de rir, né? Eu falei, nossa, como sempre, nada é igual ao que eu escolhi, mas foi tudo maravilhoso. Aí o banheiro também, esse ano, achei bem legal, a fila menor, os lanches, eu achei, por incrível que pareça, eu achei muito maior a feira, muito mais, assim, difícil para chegar. O pessoal da BB estava lá na gueta, eu demorei meia hora perdida. Tinham me indicado onde era e eu não conseguia achar. Quase desisti, ainda bem que eu saí antes, né? Que eu estava arriscado eu chegar lá e elas terem ido embora, porque eu ficava rodando, rodando, e como, gente, mas é aqui, ali, passava 1 milhão de vezes. Isso acontece, eu acho que acontece com todo mundo, né? E aí eu fiquei calma e falei, não, eu vou achar, eu não vou desistir. Mas o óbvio, né? Aquele que você passa por aqui, é tudo muito parecido. Eu alego porque é tudo muito parecido. As casas são parecidas, as portas são parecidas, a estrutura é muito parecida, e todo mundo ali tirando foto, com livros na mão. Então, o cenário é muito parecido. Agora, eu me sinto como se eu tivesse uma espaçonave ali.
chegaram, me colocaram ali e eu tô só rodeada de pessoas que pensam parecidas comigo, que gostam das mesmas coisas que eu, então eu me sinto muito feliz. É talvez o lugar onde eu me sinta mais feliz durante o ano, porque eu não estou sozinha. Tem muita gente ali. Você pisa no pé e desculpa, é tudo muito educado, né? Desculpa, a fila, não vou passar a fila. A minha vivência sempre foi essa lá, de pessoas muito educadas. Então, eu vou todo ano e vou continuar indo. Legal, Essa foi minha Margarete, vivência. obrigada. Diga, Val, a Francisca está perguntando se uma amiga pode participar. Pode sim, só Pode. mandar o link para ela. Diga, Val. Então, gente, eu esse ano realmente estava lotado, né? Eu fiz as contas com as minhas amigas. São 13 anos que eu vou à Flip. Elas são 15, porque eu lembro que elas foram 2 anos antes de eu me aposentar. E eu fui no ano que praticamente me aposentei, e ia fazer 13 anos. Eu só não fui tirando aquele período ali. Eu digo 13 porque exclui a pandemia, né? E realmente muito cheio, além do normal. Já porque é férias, mas já teve férias, mas não era assim. E a quantidade de casas parece que dobrou. Então, ao mesmo tempo que aumentou o público, aumentou o número de casas. E aumentou o número de pessoas famosas indo. E aí, o que que eu fiz? Que eu já passei por todas essas etapas, né? Primeiro, eu só ia para ir para a tenda. A gente não sabia que tinha casa no início. Comprava ingresso para todas as e não era tão caro. Então a gente ficava enfiado naquela tenda assistindo palestra. Uns 2 anos foi assim. Depois a gente descobriu que tinha casa. A gente, não tem casa. Vamos fazer a tal da Off Flip. Aí comprava um pouco de ingresso e um pouco de casa. Depois a gente viu que ingresso estava caro demais. Vamos só para Off Flip. Então a gente já vai para casa há muito tempo e ver a palestra do lado de fora, ou só a primeira, que a gente gosta de assistir a primeira, enfim, que é sempre sobre o autor homenageado, foi o que a gente meio que fez esse ano. Fui para a tenda do autor homenageado que eu não conhecia realmente, então quis conhecê-la, maravilhosa, enfim, né, a poetisa, e, e fui na contramão, porque assim, eu vi que tinha muita gente que foi a primeira vez que queria ver os famosos, e aí eu falei, não, não quero ver famoso, com todo respeito, fiz que nem a Margarete. Eu fui para os temas. Como eu tinha tema direcionado para a diversidade, então eu fui para as casas que tinham os temas que me interessavam, porque eu não queria perder 2, 3 horas, porque antes a fila era 1 hora antes, chegava 1 hora antes, pegava a senha. Agora é 2, 3 horas. Falei, não vou mais perder 3, 4 horas na fila, daqui a pouco acaba a tarde e eu não aproveito um monte de coisa boa que eu sei que tem nas casas, né? Então, assim, essa casa da Poética Negra que a Margareth falou é maravilhosa. Ano passado fiz a mesma coisa. Eu sentei lá e fiquei lá, porque eram realmente os temas de meu interesse e eram, assim, pessoas maravilhosas. Enfim, fiz a mesma coisa, mudando um pouco. Eu queria muito a diversidade da LGBTQIA+, porque eu quero fazer um acervo lá para o Estúdio Entre. Eu não tinha nada, eu falei, eu vou para lá. Fui uns 2 dias para lá, maravilhoso. Enfim, fui fazendo isso. E quem me perguntava lá, que era a primeira vez, a Cristina foi, falei, Cristina, não me pergunte, porque eu não vou nenhum desses famosos. Então, e aí quem eu via, assim, que eu ficava um pouco até com pena, porque quem foi a primeira vez, às vezes chegava 10 minutos antes da palestra do famoso. E, tadinha, e não conseguia nunca, né? Então, assim, eu achei que tinha muita gente de primeira vez que não tinha essas informações. E, assim, eu acho que, apesar de todo mundo reclamar do valor, que tudo é muito caro mesmo, inclusive, né, onde você ficar, a comida e as filas, é uma experiência, assim, que só quem gosta muito, 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 talvez, desse. Como é que posso dizer? Da diversidade mesmo, que ali você vê pessoas de vários lugares, de vários gostos, com vários autores. Então, eu falo que é o meu congresso anual. E eu gosto de fazer sempre uma atividade prática. Então, eu procuro fazer uma oficina de alguma coisa. E aproveito nesse intuito, assim, de diversificar a minha ida lá. Eu não
tenho esse objetivo de ver o famoso. Porque o famoso eu vejo talvez numa feira literária em Niterói, talvez eu consiga, né? No caso aqui do Rio. Ali em Maricá, talvez nos eventos do Rio, né? Então eu falei, gente, eu não vou. Então eu botei esse pé, minhas amigas iam tudo para fila, eu ia para o lado de lá. Elas iam para fila, eu ia para o lado de lá. Então, a minha visão foi essa mesmo. Mas é uma experiência que realmente é única, né? Então, eu que acompanhei de longe, eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que me chamaram muita atenção. Então, vou pedir licença aqui para. Vocês sabem que. Ai, por que que isso está aqui? Tá lá no YouTube, né? Você bota Flip 2026, tá lá as mesas todas. Então, primeiro, teve esse cardeal poeta, né? Ele até rezou uma missa lá. Nossa! E aí depois teve essa mesa com esse Edmilson, que também é um professor, um escritor maravilhoso. Eu já o conheci de outras edições da Flip, ele tem um discurso maravilhoso. Então, essa é a mesa 2. Cada mesa tinha o título, um verso da homenageada, né, da Eurídice. Então, eu separei um trechinho aqui para vocês ouvirem esse José Tolentino Mendonça, que ele é um cardeal poeta. Então, um trechinho dele. Vejam se vocês estão ouvindo. Só acrescentando uma coisa a essa pergunta, que ontem na missa você falou que a fé e a escrita vêm do mesmo lugar que a ferida, né? E eu fiquei curiosa com isso porque a sua poesia não é uma poesia autobiográfica que fala muito de feridas pessoais. Então não é uma coisa que a gente vê na sua poesia. Mas que ferida é essa de que você está falando que move a escrita? Eu ontem na missa não disse, mas digo aqui. O primeiro ser ferido é Deus. Deus é um ser ferido. Porque se ele vive amando o homem, se ele vive num êxtase por esta criatura que ele criou, se ele quer estar perto, então ele experimenta a ferida. E essa ferida que Deus experimenta, porque é o amante, porque é o extasiado, é também uma ferida que nós experimentamos. Quando os gregos, os historiadores gregos contam essa visão do mar pela primeira vez. Ontem, descendo a serra do mar, há um momento no meio da floresta em que vemos o mar e veio à cabeça aquele grito Thalassa, Thalassa, que em grego quer dizer o mar, o mar. Não é o mar, é experimentar na carne o espanto, experimentar na carne a ferida, porque a ferida não é só a cicatriz daquilo que foi subtraído ou a experiência dolorosa do que nos diminui. A ferida é também a expansão. A ferida é também o parto. É também essa coisa cósmica de um passar a dois, ou então do encontro consciente de cada um de nós perante aquilo que se abre, e nós dizemos, isto me imensa, isto torna o meu olhar fora de toda a medida. Nesse sentido, seja a dor, seja a alegria, também nos fere. A arte nasce da ferida, porque há um texto da Clarice Lispector, que eu amo muito, que é escolhida pelas folhas. Ela diz que tudo a fere, e um escritor é assim, tudo me fere, e, quer dizer, a vida não me é indiferente, a vida não me é indiferente, a vida me atinge,
O vosso olhar, a vossa presença me atinge. Mas também, como dizia Clarice, uma folha que cai e em silêncio tomba, por um acaso de 1 no milhão, no meu ombro enquanto corro, isso também me atinge. Quer dizer, isso também instala em mim a ferida, que, se quisermos, é a pergunta, é o enigma, mas não só perguntas penúltimas, o que vou comer na comida do meio-dia, mas as perguntas penúltimas, o que estou sendo, o que estou chamado a ser, para onde estou caminhando, que sentido tem estar aqui, o que é que resta de tudo que nós amamos e sonhamos. Tudo isso é o nosso capital de ferida. E essa ferida que a poesia torna mais viva, iluminando, penso que é a nossa reserva de esperança para... Não é maravilhoso isso, gente? Capital de ferida. A ferida não é só uma coisa que se retira, né? É uma coisa também que abre uma fenda e expande. Eu fiquei incrível, fiquei maravilhada, né? Com essa fala dele. Aí, olha a pessoa como é que é. Já li 3 livros dele, ó. Os Enigmas Singulares, que é a antologia poética. Olha o título desse, Rezar de Olhos Abertos, porque ele fala muito desse encontro de poesia e espiritualidade que muito me interessa, e Um Deus que Dança. Mas, apesar disso, né, essa mesa, eu bebi cada palavra dessa criatura e fiquei super feliz, né? Mas lendo os livros dele, não senti o mesmo espanto que a mesa causou. Não senti. Quem eu senti. Ah, Francisco está falando, a arte nasce da ferida. E é verdade. O que ele falou é muito verdade. Achei maravilhoso. Quem eu senti o visgo da poesia, porque eu acho que a gente vai ficando mais exigente e crítica, né? Quanto mais a gente lê, não é tudo também que causa, que dá aquele barato, né? Vamos dizer. Mas teve uma mesa que eu apaixonei, que foi de uma moçambicana, Ana Paula Tavares. Eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu vou mostrar também um trechinho dela para vocês. Ela é uma militante sensível. Essas pessoas aguerridas que não se calam, mas falam de uma forma delicada, estética, eu tenho muita admiração, né? Então, essa mesa aqui também, quem ainda não assistiu, é a mesa 16. Ela é um espetáculo. Então, vou mostrar um trechinho quando ela fala, né, que ela é de família de portugueses morando em Moçambique. Moçambique sempre é aquela zona de conflito muito grande. A gente sabe por causa dos livros também do Mia Couto, né? Do Onde Jaque, do Agualusa, eles sempre falam também desses conflitos, né? Então, tinha essa coisa de tem os que moram lá, que são os portugueses, e tem os outros. E ela não se encaixava no que a família dela esperava. Então, ela vai falar sobre isso. E ela tem um livro de poesia que é um espetáculo que eu espero fazer uma roda com ele, porque é isso, né? A roda também ela aprofunda e amplia os sentidos do que te afetou. De forma, às vezes, enviesada, não é? O sistema colonial, que foi aquele onde eu fiz, digamos assim, uma primeira iniciação, estava formatado de tal maneira que dividia o mundo entre as pessoas, não é? Que eram normalmente os portugueses, descendentes de portugueses, e o outro.
e os outros eram os indígenas, não é? Havia uma lei, não é? Uma lei para esses mesmos indígenas. Reparem que a palavra indígena ali não tem o mesmo sentido que têm os povos indígenas para o Brasil, não é? Aliás, a recuperação teórica e a formulação de povos indígenas é uma coisa relativamente recente, tanto quanto eu sei, no Brasil. Mas indígena, o indigenato, a lei do indigenato em Angola não queria dizer nada disso. A lei do indigenato tinha a ver com os africanos. E os africanos não podiam ser pessoas, não tinham bilhete de identidade, tinham uma caderneta indígena. Ora, o Tarso perguntou-me sobre a minha família transitava entre dois universos. Sendo uma família pobre, era uma família assimilada. Ou seja, os portugueses também criaram essa categoria, ser assimilado. Para se ser assimilado, tinha que se fazer um requerimento às instituições administrativas, não é? E declarar que se vivia à portuguesa, que se tinha uma casa caiada e tal, que não se dormia no chão, que se falava português e que o marido, a pessoa importante da casa, tinha a quarta classe. E, portanto, a minha família tinha esse estatuto de assimilado. E era uma família muito colada à sua forma portuguesa de estar no mundo, não é? O meu pai era do Sporting, portanto ouvia todos os relatos de futebol, e quando se olhava no espelho não se via como africano, via-se como branco e tal, e eu comecei por ser a pessoa problemática da família, não é? Aquela que tentou contrariar tudo isto, quer dizer, não estou confortável com esta situação. Né? Um bocado assim. Eu não estava confortável com a situação. Eu fui preparada para ser uma menina muito bem comportada, aprendi a cozinhar, a bordar, portanto o meu destino era estudar um pouco, não fazia também muito mal, estudar um pouco e depois a certa altura casar com alguém que me desse uns tabefes de vez em quando. Tabefes é a maneira portuguesa de uma estalada, de vez em quando, para me pôr na ordem. Mas que era uma pessoa que precisava de ser posta na ordem, né? E eu passei a vida a contrariar tudo isso, né? Primeiro estudei muito mais do que eles esperavam que eu estudasse, lia muito mais do que eles esperavam que eu lesse, e tinha comportamentos que eram estranhos, né? Claro que a poesia foi uma porta aberta, não é? Para fazer essa confusão toda, né? E eles esperavam que algum desastre grave me acontecesse. Bom, alguns aconteceram, outros não, e eu consegui sobreviver mais ou menos a este desafio. Mas realmente eu assumi esse papel de menina mal comportada, não é? Porque era mais fácil para a minha família ler-me como pessoa mal comportada do que ter diante de si um ser estranho, inquieto, que escrevia cadernos e fazia coisas. Portanto, era essa sensação de grande estranhamento, de filho fora da casa, acompanhou-me durante uma grande parte da minha vida. Tanto é que entre 1974 e 75, a data da independência de Angola, toda a minha família, uma enorme família, foi para Portugal e eu fiquei em Angola sozinha. Como dizia o meu pai, ela não é revolucionária, não é nada, é teimosa, não é? Era a sua... Eu falei que ela era moçambicana, ela é angolana. Mas eu vou botar um trechinho dela lendo um poema dela para vocês conhecerem. Olá, Márcia.
Bem-vinda, Claudete, que eu não tinha visto ainda. Quer ver? Vou botar aqui. É no minuto 28:47. Espera aí. 28. Espera aí. Ela lendo o poema dela. Deixa eu ver. Tá perto aqui. Eu queria pedir para você ler um poema para gente, porque não basta a gente trazer a conversa sobre poesia para esse destaque todo, mas a gente tem que trazer os próprios poemas, né? Tem defendido muito isso por aí, e queria que você lesse esse Canto de Nascimento para nós. Canto de nascimento. Aceso está o fogo, prontas as mãos. O dia parou a sua lenta marcha de mergulhar na noite. As mãos criam na água uma pele nova, panos brancos, uma panela a ferver, mais a faca de cortar. Uma dor fina a marcar os intervalos de tempo, 20 cabaças de leite que o vento trabalha manteiga. A lua pousada na pedra de afiar. Uma mulher oferece à noite o silêncio aberto de um grito, sem som nem gesto, apenas o silêncio aberto assim ao grito, solto ao intervalo das lágrimas. As velhas desfiam uma lenta memória que acende a noite de palavras. Depois aquecem as mãos de semear fogueiras. Uma mulher arde no fogo de uma dor fria, igual a todas as dores, maior que todas as dores. Esta mulher arde no meio da noite perdida, colhendo o rio, enquanto as crianças dormem seus pequenos sonhos de leite. Não é lindo? Nossa, é de tirar o fôlego. Então é maravilhoso, assim. É dolorido, né? Denso e maravilhoso. Então é esse salvo-conduto. Eu gostei muito dela. Tá tudo bem por aí? Vocês querem comentar alguma coisa? Ou eu posso seguir aqui nessa seleção de alguns trechos do. Olá, Maria Luísa, agora que eu te vi. A Carmen Lúcia tem sido uma sensação por onde ela passa, né? Que coisa espetacular! Quanta admiração por essa mulher. Então, vamos trazer aqui um pouquinho de Lúcia. Foi a mesa 10. Oxe, será que eu botei aqui? Ai, não foi. Peraí, deixa eu botar no ponto aqui. A Carmen Lúcia é 25 ponto alguma coisa. 25. Não, boba, porque criam coisas na internet. Agora, pessoalmente. Tirou a foto? Aí é o que eu falo do problema de eu não ter medo da inteligência artificial. Eu tenho medo da desinteligência natural. Essa me preocupa. E aí eu disse. Eu fiquei meio parada. Ela falou assim: não importa, não, vou colocar no Instagram, enganar todo mundo. Vão achar que é. Você conhece, né, Carmen Lúcia, aquela lá de Brasília? Aí eu disse, se fosse ela? Ela falou, olha, você acha que ela ia sair de um supermercado carregando sacolinha de tomate? Pois é, e o tomate está caro, e aí o assunto de duas mulheres saindo do supermercado, falando mal do preço do tomate, conversamos ali, então vou tirar a foto. E aí ela tirou a foto e falou assim, eu vou te falar uma coisa, enganar todo mundo, porque parece muito, mas você é muito mais simpática, que ela é rabugenta, cara fechada. E vou te contar, eu acho que disseram que não come, é magra porque não come, nem deve comer tomate. Eu sigo ela no Instagram. Eu, em 5 minutos, fiquei sabendo que eu tinha Instagram, que eu não tenho nada disso, que eu era rabugenta de cara fechada e que eu não gostava de tomate ao vivo. Quer dizer, qual é a preocupação com a internet? Não precisa, porque atualmente o mundo não está para brincadeira. Enfim,
Eu acho que é isso. Imaginam que um ministro supremo não reclama do preço. Só se não for no supermercado, porque eu vou, sei quanto custa e reclamo. Né? Mas há uma certa... Não, gente. Tenho certeza. Eu acho uma professora de grupo escolar, principalmente os pais dos pais e mestres da minha infância, muito, muito mais importante, tenho certeza, do que a função de juiz, por uma razão simples. Ela ensina, alfabetiza, ajuda na educação. Se a gente tivesse mais grandes e ótimos professores no Brasil para todas as crianças brasileiras, não precisaria de tantos juízes, nem delegados. Não precisamos de levar letras para essa meninada. A grande aposta tem que ser num projeto de educação das liberdades para as liberdades de todos nós. Isso é que muda um país, isso é que faz de nós um povo, e não vários povos. Nós podemos ser plurais na nossa unidade, a depender exatamente dessa alfabetização. Maravilhosa, né? Em todo discurso vem sempre recheado de citações, então ela é cheia de humanidade, de humildade, competência, e é uma delícia, né? Eu fiquei refletindo, todo ano que eu ia para a Flip, a gente vai em busca de lucidez, né? De inteligência, de sensibilidade. A gente vai também porque escutar essas pessoas parece que dá um alento, porque a gente escuta tanta barbaridade, né? Tanta violência, tanto ódio, tanta mentira. E aí tem certas palavras, né, que chegam assim, recheado mesmo de bem-aventurança, eu acho, né? De lucidez, de inteligência, enfim. Outra pessoa que é muito conhecida no Brasil todo e eu tenho grande admiração por ele é o Drauzio Varela, né? E é impressionante o quanto que ele já contribuiu. Será que é esse aqui? Ah, é o Drauzio. Porque o homem trabalha pra caramba e arruma tempo para escrever livros, né? Então, essa foi uma mesa que uniu o Drauzio, que é um livro que se chama O Médico Doente, porque ele, nesses projetos, né, percorrendo o Brasil, ele pegou malária, ele sobreviveu a isso com uma outra pessoa que também teve malária e teve a criatividade de narrar isso como se ela fosse o mosquito. Então, essas transgressões que a literatura também permite. Foi uma mesa bem interessante. Aí peguei um trechinho aqui para a gente degustar. Ai, meu Deus, saiu. Eu botei tudo engatilhado, mas saiu. O Drauzio, deixa eu ver aqui. Ah, 1h05. Peraí. 1h05. Vamos lá. Mirou para o lado do... Então, sempre houve esse desencontro, né? A Regina é atriz. O áudio está dando alguma interferência aqui, mas ele estava falando que ele ficou muito mal, né? Ele não sabia o que tinha, e ele, de uma semana para outra, em um dia, ele tinha corrido uma maratona, porque ele corre maratona, né? Tinha corrido 12 quilômetros, e uma semana depois ele precisava de ajuda para levantar da cama. E aí, num determinado momento, descobriram que ele tinha, era malária, e para ele, como médico, aquilo era um diagnóstico fatal, né? Mas ele é casado com uma atriz, aquela Regina, não lembro o sobrenome dela, e ela super otimista. Ah, que bom, descobriram que você tinha. Só que ele, médico, ele sabia da gravidade, né? Então ele está falando sobre isso, que eles são um casal assim, que ele é muito racional e ela é de outra esfera. Então vamos lá. Era muito mais emotiva, reações mais emocionais. Eu sou médico, aprendi que a racionalidade deve orientar a vida do médico. Acho que houve mesmo essa diferença.
Esse dia, o diagnóstico foi feito no sábado. Eu cheguei na quinta-feira, não tinha essa espera que houve no caso da Carmen, porque, na verdade, eram médicos competentes que estavam, nenhum deles tinha visto nenhum caso de febre amarela, mas eles sabiam o que procurar. Então, eu recebi esse diagnóstico. A Regina aparece no quarto e diz: ai, que bom, descobrir o que você tem. Febre amarela. Eu, na mesma hora... Desculpa, estou com uma sinusite chata. Na mesma hora, me veio aquela imagem de sangrando pelos olhos. E durante esse processo todo, eu tive certeza de que eu ia morrer. Não era, eu acho, não era emocional. Porque eu acompanhava os exames, os médicos que acompanhavam não me escondiam nada, nem poderiam. Nós éramos companheiros de trabalho durante anos consecutivos. E aí eu vi o ritmo da subida das enzimas hepáticas. Falei, está acabando o meu fígado, né? Eu vou morrer. E fiquei muito surpreso, isso que eu digo, esse desprendimento, porque isso tinha visto com os meus pacientes mesmo. Claro que se entra alguém com um revólver e diz, eu vou te matar aqui, você entra em desespero, né? Mas a morte, quando chega devagar, ela impõe a resignação. Eu via os doentes com AIDS na cadeia, que é uma morte mais absurda, mais dura que eu observei durante a profissão. Você via aquela pessoa morrendo, virtualmente morrendo, e trancada numa cela. E aí você olhava, e o olhar não era um olhar de desespero, nunca vi em nenhum caso esse olhar. Era um olhar resignado mesmo, uma aceitação. Quer dizer, a morte, a gente não deve ter medo dessa morte que chega devagar, por uma doença, e você vai se habituando lentamente àquela condição. Não deve ter medo de nessa hora perder o controle, porque você não será a pessoa que você era antes. E isso foi muito importante para mim, foi muito legal. E eu fiz um balanço, falei, olha, na época eu tinha acho que 61 ou 62 anos, 61 anos. E eu disse, olha, fiz bastante coisa nesses 61 anos, né? Claro que se eu vivesse mais tempo, eu ia fazer mais coisas ainda, mas até que nesse período, acho que eu dei conta, consegui ter uma vida legal nesse tempo todo. Mas essa ideia de que você chegou no final, a vida tem que ser interpretada assim, acaba, claro, a única certeza que a gente tem é essa, né? Tinha um carcereiro no Carandiru, o senhor Araújo, ele tinha a minha idade, morreu o ano passado. Era um negro forte, passou a vida na cadeia, teve uma história de vida horrível. Perdeu 3 filhos de morte natural no mesmo ano, 3 filhos pequenos. 2 tinham 8 e 9 anos e um tinha 12 anos. E ele era um cara tranquilo, sabe? Vivia naquele ambiente, aquela confusão toda, e ele estava sempre tranquilo. E um dia ele tinha feito uma festa na casa dele, que eu ia sempre, não pude ir, e eu disse para ele, Araújo, você é um homem feliz, não é? Ele disse, a vida, doutor, sabendo levar, é uma festa. E eu gravei essa coisa tão simples, né? Dita de forma assim, tão filosófica, né? É uma festa, e a festa um dia acaba, né? E eu tive essa certeza, não vai falar, minha festa está chegando no final. Por isso que você tem que ter o direito de decidir como será o fim da sua festa, não é? Mas você vê que mesmo ele sabendo de tudo na racionalidade, ele sobreviveu, né? E aí corrigindo, não foi malária, foi febre amarela, né? Então, muita admiração, essa mesa também, o que a outra escritora traz da experiência dela, também achei muito rico. Achei como um todo, assim, as escolhas, né? A curadoria foi muito boa. Gostei muito de uma mesa que tem 2 jornalistas ucranianos, que, na verdade, eles
pararam de escrever assim a ficção, né, que estava em curso por conta da guerra para narrar a guerra. E a gente acaba se anestesiando dos noticiários porque a guerra não acaba, né? A gente também fica num sofrimento. Agora tem aí essa tragédia na Colômbia, né? Nossa, a gente não dá conta assim, né? De acompanhar isso, mas lendo o livro dessas pessoas que narram a partir dessa cultura e testemunhando aquilo tudo, a gente também é essa coisa da literatura que humaniza a gente, né? Então é muito mais amplo do que a gente acompanhar os noticiários nos jornais. É como dizia o Amos Oz, é como se a gente entrasse na casa das pessoas, né? Naquele quartinho onde se guardam os segredos, entrasse na pele das pessoas e visse o mundo a partir do olhar delas, né? Então, é isso que também acontece. A gente sofre do excesso, porque a cada mesa que eu escutava, assim, né, pelo YouTube, eu quero ler esse livro. Enfim. E a Vera falou de uma casa que se chama, é a Casa de Histórias, que teve uma conversa da Carla Madeira, que ela tá bombando, né? Ela é uma das mais vendidas, enfim. Com a Socorro Acioli, que é sempre muito irreverente, desprendida e tem feito um trabalho muito bacana também, né? E aí, no meio da casa, entra o Walter Ugumãe, que sempre também abala as flips, né? Então, eu vou mostrar um trechinho que, por conta desse trechinho, eu comprei o livro. Aí depois eu conto para vocês. Então, assim, eu agora estou morando na roça, aqui é melhor de ler, sabe? Então, eu estou conseguindo ler mais do que eu lia. Vou mostrar aqui o trechinho. Mas nem sempre aquela emoção que a gente sente ouvindo a palestra, ela corresponde na hora da leitura do livro, né? Então, lembrando também que essa festa é um grande marketing editorial, né? E a gente cai em muitas armadilhas e gasta tempo e dinheiro. Então, vamos lá. Aqui, olha. Então, é. Como escrever histórias inesquecíveis. Socorro, Acioli, Carla Madeira. Então, isso também está disponível no YouTube. Esse diálogo está bem interessante. Então, eu vou botar aqui a Carla falando sobre o livro do Walter Ugumãe, porque ele entrou lá. Ou ele estava Então, passando. assim, eu acho que a delícia é contar histórias, né? É a gente. Ontem eu tive uma mesa com o Walter Ugumãe, e esse livro novo dele, O Século dos Imbecis, que é um absurdo de maravilhoso, é muito bom. E é impressionante, porque ele coloca uma questão incrível, que é assim, ele faz uma alegoria, e ele faz uma alegoria que é uma pergunta que todos nós temos que nos fazer. Um personagem dele, quando ele sobe uma montanha, ele vai ficando brilhante, ele vai ficando incrível, ele vai ficando sábio, ele vai ficando maravilhoso. E quando ele desce a montanha, ele vai emburrecendo, ele vai ficando burro. E, de repente, a gente vê que a turma quer que ele desça a montanha porque começa a extrair um contentamento da miséria humana, do emburrecimento, da chacota. E a pergunta do livro é essa: por que, enquanto humanidade, a gente está preferindo a miséria do que o conhecimento, a beleza, abrir a cabeça, né? Porque nós como seres humanos, nós somos tão extraordinários, né? Nós podemos tantas coisas extraordinárias. E por que a gente coletivamente está topando uma viagem de ir para o fundo da desinformação, da raiva, do contentamento com a miséria, né? Então, eu fiquei muito impressionada com essa alegoria e entendendo isso, né? Assim, a gente precisa se libertar dessa burrice, né? Dessa burrice que tenta nos colocar nesse lugar
pequeno e não no lugar de abrir do conhecimento, da sua história, de ouvir a sua história, de ouvir a minha, de, sabe, da gente trocar de bola para frente, vamos ali abrir o mundo e ver o quanto a gente pode ser incrível, né? Perfeita essa fala dela. Uau! Saí correndo para comprar o livro. Foi um dos livros mais vendidos lá. Um livro bonito, capa dura, O Século dos Imbecis. Que livro chato! Eu já despachei com raiva desse livro. Então, o argumento, a alegoria, realmente é um espetáculo, é um retrato, né, do que a gente está vivendo de verdade. Ela resumiu muito bem. E realmente a gente precisa se libertar disso, a gente não pode permitir isso. Eu acho que a biblioterapia, cada roda que a gente faz, cada boa palavra que a gente semeia, a gente está na contramão, né? Cada dia mais. Mas eu não vi isso no livro, sabe? Achei o livro insuportavelmente chato. Não, bom, mas eu estou compartilhando a minha opinião, né? Que eu acolho também a diversidade. Alguém aqui já leu, gostou? Por favor, me contradiz que eu vou. Isso acontece. Fala, Margarete. Eu fiquei só curiosa quando você falou sobre o padre, e quando você comprou o livro, né, lá no primeiro exemplo que você deu, e quando você foi ler o livro, você não sentiu a mesma coisa do que como ele conseguiu passar ali na. Fico imaginando a missa, eu vi a missa, eu passei, estava lotada, gente atrás, eu sabia que ele ia dessa primeira missa lá e tal, mas sem chances de ver, nem muito menos de ouvir. Mas aí o livro, eu fiquei assim só curiosa. O que que foi? Era pouca poesia? Era. Tem o livro aqui, ó, Os Enigmas Singulares. É antologia. Reúne todos os Hum, livros de poesia dele. Não vi nada demais. Não senti. É claro, tá hum, vendo que ele tá marcadinho? sei. Então, os que estão marcadinhos foram os que eu gostei, mas às vezes é super simples. O silêncio Hum. não é o oposto, mas o avesso. Tudo bem, mas assim, ó, outro aqui. Não ames viagens que reduzam a estranheza. Não te desloques a lugares dos quais já existam relatos. A tradição não diz muito afinal. E os livros só remotamente indiciam o espanto, em que se entra de olhos fechados. A terra é desde sempre incógnita e perplexa. E se regressares a ela, escutarás o que não ouviste da primeira vez. Enfim, não Entendi. é complicado, né? Cada um de nós aqui, se a gente for citar um poeta que você ama, vão ser pessoas diferentes, a gente se identifica, né? Então, aquilo que a mesa atiçou em mim, porque, né, eu mostrei um trechinho para vocês sobre a ferida, mas tem outros trechos maravilhosos dessa mesa, sabe? Eu falei assim, poxa, essa pessoa tem aquele encanto do olhar, né? Que tem aquelas antenas que alcançam, que conseguem dizer o indizível. Esse, para mim, é o lugar da poesia, né? E esses dois livros, se você ler a descrição deles, é uma coisa linda. Olha o título, né? Rezar de olhos abertos. É isso que eu sinto, né? Assim, é o Bachelard que fala que você viver intensamente a natureza, isso já é um germe de um poema. E é verdade, né? Mas aqui, nesses dois livros, são livros de oração, são Eu orações. imaginei, mas eu O que imaginei é isso. Na lindo, fala dele, no subtexto dele, eu imaginei que fosse isso. é lindo, Engraçado. mas não é, não tem o vício É, da. É, tem um quê de coaching, tem um quê de coaching. Mas na fala dele eu achei, ali, por trás, porque a religião é um pouco isso, né? E tá tudo bem, tá tudo bem. tá tudo bem, só não me pegou, né? Mas enfim. Fala, Rosângela. Entendi.
Eu comentei no começo que eu fui numa encontro com o Marcelino Freire e Marcelino Freire e o Sérgio Sérgio Vaz, Vaz. e foi promovido por um evento do SESC, mas quem estava na coordenação é a Bel Santos Maier. Foi interessante que o Sérgio lançou um livro dos 60 anos dele, né? E quando ele fez a apresentação do livro no encontro, foi algo lindo, foi algo emocionante. Eu segurei para não chorar. O mediador, que era um jovem, chorou, ele não conseguiu segurar. Eu comprei o livro e fiquei procurando aquela emoção e também não veio. E assim, e para completar, o texto é a primeira crônica que ele publicou. O texto está cheio daquelas frases bombas da poesia dele. Ele usou aquelas, como diz, né, aqueles punch, para construir um texto vendável. Foi dramático. Terminar de ler assim, eu falei, não, eu li até o final esperando o meu Sérgio Paz, né? Aquele da poesia, e eu não encontrei. Então, essa sua fala sobre a expectativa e realidade, ela é verdadeira. Mas tem uma coisa que eu queria compartilhar, que eles falaram, que a Bel é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível, que tem um projeto em Parelheiros, né, com literatura para jovens, né? E ali era a experiência desses jovens mediando, né, o encontro. Que E lindo! era um trabalho, mas é um trabalho tão magnífico, mas eu fiquei tão encantada porque eles fizeram uma espécie de um jogral, pegando trechos do Flores da Batalha do Sérgio, com o Escalavra do Marcelino, né? E logo de entrada, assim, foi o momento onde eu ouvi mais aplausos, só para você ter uma ideia. Mas Desculpa, pode o, falar. o, o garoto perguntou, né? O garoto é homossexual, ele perguntou como é que o que tinha ajudado eles no processo de desconstrução do machismo tóxico, né? E eles falaram da literatura, que era o ler tantas pessoas que permitiu. E o Marcelino ele falou de todos os autores que fizeram ele perceber a homossexualidade como algo natural. E aí uma pessoa falou assim, para o Sérgio, né? Porque ele fala assim, no meu tempo, aí era uma senhora, falou, seu tempo é agora. Aí ele falou assim, não, eu sou um dinossauro e tenho orgulho disso. Porque eu sou de uma época onde o alto índice de violência, né? O Jardim Ângela era o lugar mais violento do Brasil. Eu moro na frente de um cemitério onde tem mais chumbo enterrado. E saber que o que transformou esse bairro foi a literatura, foi os slams, foi o hip hop, né? Foi levar a literatura para dentro das escolas, e isso deu mais opções e direito de sonhar. Eu tenho orgulho de dizer, no meu tempo era assim e agora é agora. É Era isso. lindo mesmo, isso é lindo, gente. Isso reforça a esperança, o nosso trabalho, né? E é isso, eu só pude ter acesso ao que está gravado, porque eu sei que o Marcelino fez e aconteceu, e ele está cada vez mais pulsante, né? Assim como o Sérgio Vaz, muita admiração por essas pessoas que semeiam tanta humanidade e saúde através dos seus trabalhos, né? Ele é E incrível, ele estava super cansado, assim, sabe quando alguém está andando que nem robô, de tão cansado? Mas é incrível quantos projetos ele tem de literatura no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Assim, ali eu me senti abençoada de estar naquele lugar,
porque ver o trabalho da Bel é algo, né, Ah, incrível. depois Ver, compartilha com a gente, bota lá no grupo, assim, algum lugar para a gente seguir, né? Instagram, sei lá. sim, Que bom. E também lembrei, né, que você andou fazendo umas coisas com esse Tarso, o que entrevistou a angolana, né? A Paula Tavares. o Tarso, ele é editor da Fósforo, né? Fósforo não, Círculo de Poemas, que é a parte da poesia da Fósforo, da editora Fósforo. Eu fiz algumas oficinas, várias, com ele. Ele é maravilhoso, porque ele traz essa conversa com mais autores, né? E ele é um fomentador cultural, ele está em tudo, o tempo todo, mas ele é super acessível. E ele tem essa coisa de trazer como ela, né? Essa autora que você trouxe, ele traz ela e pessoas como ela para aumentar essa diversidade que você está comentando agora, da gente poder visitar lugares que a gente não visitaria, conhecer realidades que a gente não conhecia. O Slava mesmo, ele também trabalha nos grupos dele. O trabalho dele é muito bonito. Que legal. E uma outra dica para se alguém quiser ir o ano que vem, né? Como a Val falou, por mais cheio que seja, você, pelas suas escolhas, você pode desfrutar sem ir onde todo mundo vai, né? Então, eu acho sempre maravilhoso aquele projeto Pé de Livros, né? Porque eles na praça principal, eles penduram vários livros nas árvores e colocam tapetes com almofadas. E quantos livros do acervo que eu utilizo até hoje aqui nos atendimentos foram garimpados lá, né? Assim, esquece tudo, deita lá no tapete, nas almofadas e fica lendo, né? A literatura infantil. O ano passado também com a Fabiana Correia, a gente cansada daquela correria, porque cansa, né? Ainda tem aquelas pedras lá, a perna fica latejando. Aí a gente falou assim, quer saber? Vamos perambular, não vamos para casa, não vamos assistir nada. A gente vai entrar porque tudo quanto é casa vira uma loja de editora, uma coisa assim, de produções independentes. Vamos junto assim, garimpando assim ao léu. E olha quanta coisa bonita que a gente trouxe de gente que não é conhecida, que a gente achou de uma forma assim, meio como um oráculo, sabe? Entra num lugar aleatório, acha um livro aleatório, lê uma coisa que você é fisgada por aquilo, acaba levando aquele livro. Então, isso também é uma recomendação, né? Diga, Val, teu microfone. Acabou a A luz luz, aí? a luz acabou por aqui. Enfim, uma dica, né, que está começando esse espaço está começando a ficar muito potente. Daqui a pouco está ficando cheio, daqui a pouco eu vou desistir de ir. Que é a Flip Preta, que é no Quilombo Campinho. Então, muito desses autores, né, principalmente do grupo étnico racial negro, que estão bombando, passam lá. Quase todos eles passaram lá, né? Esse ano acabou que, por umas questões minhas de estratégia, eu acabei não indo lá, mas o ano retrasado também foi um dos lugares que eu tirei um dia para ficar lá. E é muito interessante, assim, a gente também tem lá, tem né, as tendas de livro, é uma mini flip mesmo, no espaço grande, ainda não é muito cheio, e tem um restaurante atrás que parece que é o restaurante do Quilombo, porque não é dentro do Quilombo, né? Acho que é uma parte do Quilombo que eles já estão comercializando, né? Todos os quilombos meio que estão fazendo isso mesmo. E aí é uma dica, uma indicação, fica assim, eu não sei quilometragem de carro, eu não sei dizer. Mas eu peguei na verdade eu peguei um táxi porque o Uber estava mais caro que o táxi, né? E dá 10 a 15 minutos. E é uma experiência bem interessante, né? Que uma das polêmicas foi isso, que a Flip tinha que se descentralizar um pouco.
Só que é uma coisa independente, né? A gente não tem nenhum tipo ainda de vínculo com a Flip oficial, não, mas é uma indicação que eu dou e é uma experiência bem interessante. Legal, Val, muito obrigada. E as festas literárias têm bombado, né, pelo Brasil. Na semana que vem vai começar a quinta dessa semana aqui em Niterói, né? E também fica muito cheio, o espaço não é muito grande. Eu vou tentar participar de alguma coisa, depois eu compartilho. Alguém quer falar alguma coisa? Sala está aberta para algum outro assunto também. A gente já está meio que encaminhando para a finalização, mas ainda tem um tempinho. Dar algum recado, fazer algum convite. A Gabriela está rindo. Fala, Gabriela, o que diz o teu sorriso? Ô, Cris, Sim, eu queria falar que eu vi a ministra falar no pé, tá cortando o seu áudio. falando assim, mãe, você fica falando seus clichês, ela fica me chamando, brincando comigo, me chamando de reptiliana. Você vai falar as coisas, você já contou essa história 10 vezes, fala a mesma frase. Aí eu fiquei pensando, e ela foi aplaudida em Petrópolis, de pé, por 5 minutos. As pessoas amaram a fala dela, ela é muito simpática, muito positiva, muito interativa, né? Então, eu achei muito legal. E eu não fui na Flip esse ano, eu estava cuidando da minha mãe aqui, mas precisando ficar mais presente, e aí eu abri mão no período, né? E outro também que eu vi foi o Drauzio Varela, que foi na Bienal de São Paulo. Ele também é incrível, ele tem uma vivência, né? Uma experiência, uma fala tão interessante, é uma pessoa muito interessante. Eu gostei de você ter trazido para a gente. Eu também não conhecia aquele primeiro da reza, rezar de olhos abertos. Como é o nome dele? É o José Tolentino Mendonça. Ah, tá. Eu não E sabia agora quem que eu tô era. lendo aqui o. Obrigada, Maria Luísa. Agora que eu tô lendo aqui o chat, né? Obrigada. A Maria está falando que a partir de 30 de agosto tem a Feira do Livro em Ribeirão Preto. A Margarete falou que foi ao cinema e assistiu uma animação linda. É isso, né? Essa programação, assim. Eu gosto muito também de assistir os artistas de rua, né? Porque muita gente fica espalhada pela rua mostrando sua arte, gente que não tem lugar, né? Nos palcos nem nas casas. Eu sempre gostei mais da periferia. A Rosângela falou que a Bel é a Bel Santos Maier. Ela vai colocar o perfil. Que mais? A Claudete escreveu aqui. Oi? Sim? Pode falar, Carol. Paró. E a Eurídice? Ninguém falou dela, Fontela. Pois é, eu A que foi achei bem. homenageada, né? Eu achei bem interessante, mas não comprei ainda o livro dela, né? Só assisti a palestra que falava, algumas citações. Achei bem interessante. E ela Eu não fiz, teve. Foi essa coisa de trazer o reconhecimento para ela, que é sempre muito nobre, né? eu fiz uma relação assim, Ah, na minha, no meu canto, da Adélia com ela, o José Tolentino também, porque ambos falam de uma transcendência, aquilo que a gente já comentou na botica anterior, né? sim, no Sobre Tucum anterior. transcendência. Eu acho que os três trabalham nesse sentido. Eu achei muito bom o que eu vi dela. Que bom, Paró, que você trouxe realmente, né? Homenageada. E a gente nem tinha falado dela, né? A Alba, né, que foi, Ah, você. Ah, abre um aí, ganhou, como se fosse um ela ganhou o oráculo para a Jabuti. gente fechar. Abre um aí de oráculo para a gente fechar, depois eu tiro a foto. Uvas, mesclados o mel e o mal. A vida madura e impura. Doces, pobres, vagos. Em que o gozo do mel inclui o mal.
em que o gosto do pobre aguça o fruto. Muito intenso, bem sintético, né? Eu gostei muito de conhecer, não conhecia nada dela. Então vamos tirar a foto, quem está com a câmera desligada. A Claudete está falando que vai lançar um livro na Fonte das Benzedeiras. Ah, Francisca está segurando frase do Drummond. Vamos lá. 1, 2, 3 e tcharam! Isso. Oi, me chamou? Pronto. X, eu falei. Ah, X, pensei que fosse Cris. Gente querida, muito obrigada pelas partilhas, pelas trocas. A gente se vê em setembro, eu comunico a data, tá bom? Um beijo para todas, muito obrigada. Até a Você vai próxima. abrir lá o grupo? Você vai abrir o grupo hoje, não? Não, se quiser mandar alguma Não, coisa. você falou que ia abrir, mas não abriu. Ah, deve ter sido outra coisa que eu falei que ia abrir. Porque Não, você tem falou, vou abrir a para as Bibliofamília, interações. né? Tem a Bibliofamília. É. Enfim, muito grupo, né, gente? Um beijo para É. todos.